E aí pessoal do Universo Antares, sejam bem-vindos a mais um vídeo de resenha. Eu ando meio sumido do canal, mas eu gostaria até de me desculpar com vocês. O motivo foi bem simples. Eu peguei uma gripe que acabou ferrando com a minha garganta. Eu ainda tô com a garganta um pouco ruim, então se eu acabar tossindo ao longo do vídeo, saibam que é por conta disso. Eu ainda tô no processo de recuperação. Então, no geral, não foi nada grave, mas assim, o que me afetou mesmo foi a garganta. Eu ainda tô com a garganta um pouco debilitada. Mas eu não podia deixar de falar desse livro. Acabou que eu só pude fazer um vídeo muito depois, infelizmente, porque eu queria ter feito logo em seguida a minha leitura, que é justamente esse livro aqui, ó, O Demonologista, do Andrew Piper. Por que eu decidi ler esse livro, na verdade? Basicamente eu não tinha nenhuma pretensão de ler ele, mas a referência que ele tem justamente a John Milton me fez, como eu posso dizer, ter uma percepção um pouco diferente dessa obra. Porque do que se trata, né? O Demonologista é escrito pelo o autor canadense Andrew Piper. É um thriller, ou seja, uma narrativa de mistério e terror, com aquele gênero mais policial, mais investigativo, em que justamente a gente acompanha a história de David Ullman, que é um demonologista, mais especificamente ele é especializado na obra de John Milton, né, O Paraíso Perdido. Eu não li O Paraíso Perdido, sei que é um crime grave, eu sei que eu tenho que adereçar isso, mas eu acho muito interessante. Eu já tinha ouvido falar, né, da obra de John Milton antes, mas eu acho muito interessante como aqui o Andrew Piper traz uma visão mais metafórica do que se trata, né, um demonologista, até porque o David Ullman, enquanto personagem principal, ele começa como um cético, um acadêmico cético, mas que vê valor nas mensagens bíblicas e, consequentemente, vê valor na sua... nas inspirações, né, que isso gerou para outros autores, incluindo o próprio John Milton. E o que eu acho mais interessante dessa obra em específico é como o conceito do demonologista acaba sendo muito... para muitas pessoas acaba sendo um tabu, né? Ou seja, você não pode, principalmente para as pessoas religiosas. Eu não sou religioso, mas para muitos religiosos, o demonologista, né, ele acaba tendo esse quê, às vezes, de tipo assim, se embrenhar em ocultismo, se embrenhar nessas histórias, nesses manuais não convencionais, né, não ortodoxos, que acabam questionando muitas das vezes a ideia da igreja, né, através dos seus rituais e tudo mais, mas não cabe aqui nesse vídeo eu discutir sobre isso, até porque eu não tenho tanto conhecimento nessa área, mas eu sei que existem discussões acerca. O que eu acho tão interessante de demonologista é que, na verdade, eu vi muita gente reclamando desse livro. Se eu não me engano, as avaliações do Scooby, ele tem uma avaliação, assim, uma média baixa até. Muitas pessoas, inclusive amigos próximos, odiaram esse livro aqui. Então, quando eu comecei a minha leitura, a minha expectativa era bem baixa, assim. Só que me surpreendeu a qualidade dessa obra, não no que diz respeito ao terror, por incrível que pareça. Eu acho que se você quer ler o Demonologista e pensa basicamente em desfrutar de uma história de terror, você vai ter uma história bem clichê no geral, sabe? Já que a narrativa principal acompanha David Ullman, que é um acadêmico, que ele é convidado, né, por uma figura misteriosa a comparecer num suposto caso de possessão. Então ele acaba viajando para a Itália, ele está tendo problemas familiares, mas ele ainda tem uma conexão muito forte com a filha dele. Então ele está tendo problemas com a esposa, mas a filha e essa relação que eles têm, né, essa conexão forte, mantém eles na relação. E aí eles decidem viajar para a Itália, né, não só a trabalho, mas para curtir a viagem. E aí, basicamente, o plot principal da história é que ele é confrontado por um demônio verdadeiro. E esse demônio não somente comprova a sua existência através da testemunha ocular, que é o próprio David Ullman, como também toma a filha dele, a vida da filha dele. E
a partir de então, a partir desse momento, a história se torna uma jornada, né, basicamente uma epopeia intimista na busca por identificar esse demônio antes que seja tarde demais, e na busca também por tentar salvar a alma da filha do David Omen, né? O que eu acho muito interessante aqui nesses personagens é o quão humanos eles são. Eu gosto muito, o David Omen tem uma melhor amiga, que é a O'Brien, que ela é uma, se não me engano, uma psicóloga também, e ela tem um câncer em estágio terminal. Eu gosto muito da relação entre eles. Eu gosto muito da relação entre o David e o quão passivo ele é com os problemas ao redor dele, até certo ponto. Porque eu vejo muitos personagens que às vezes não deveriam ter muita agência na história, né? Apesar da agência ser algo positivo, muita agência para o personagem, ou seja, muitas das coisas que ele tem de fato controle, que ele quer lutar contra, seja pelos seus dogmas, pelos seus ideais, pelas suas crenças, às vezes essa luta acaba sendo cansativa para nós, porque afasta, à medida que de certa forma é interessante, afasta um pouco desse que da realidade, e acaba, digamos assim, romantizando às vezes ideias um tanto quanto espalhafatosas, sabe? Principalmente quando se trata de histórias de sobrenatural. O que eu gosto aqui nesse livro é que ele é muito mais uma jornada intimista de um pai, né, lidando com o luto e lidando com os traumas de infância que ele tem. Lógico que eu não vou dar spoiler aqui, mas eu gosto muito da maneira como ele é narrado, apesar de eu ter uma forte discordância aqui. Essa edição da Dark Side ela é muito bem traduzida, por sinal, tá? Deixa eu ver aqui quem traduziu para poder comentar aqui no vídeo. Traduzido por Cláudia Guimarães. Então, se eu não me engano, a primeira edição ela foi publicada em 2013 e essa edição da Dark Side foi publicada em 2015. Então faz parte meio de uma trilogia, ela não é necessariamente conectada. Mas assim, o que eu não gostei dessa história, no ponto de vista técnico, é a escolha do narrador em primeira pessoa. Eu pretendo fazer um vídeo, muito no futuro, que tem, assim, o narrador em primeira pessoa, ele é uma forma muito rápida de você criar uma conexão com o leitor. Porém, se ela não é bem definida ou se ela não é bem construída, ela pode gerar um senso de desconexão e de desentendimento com o leitor muito facilmente. Então, por exemplo, quando a gente tem um narrador enquanto personagem, ou seja, eu estou contando para você a minha história, ou para qualquer que seja, sabe, para qualquer pessoa que seja, é necessário que haja uma coerência entre o que eu faço, né, enquanto personagem, e a maneira com a qual eu comunico as coisas que eu faço para quem está lendo a narrativa. Então, isso acaba gerando algumas incoerências no que diz respeito à prosa. Isso incomoda, porque às vezes a prosa ela é rápida, mas ela não deveria ser rápida. Às vezes ela é muito truncada. O autor, ele dá aquela coisa de tipo assim, tudo que está sendo descrito tem uma conexão com o personagem, mas por conta do narrador em primeira pessoa, é tão intimista, apesar disso ser uma coisa boa, mas é tão intimista que isso acaba desacelerando um pouco a narrativa. Um exemplo, às vezes o David tá lá, tipo, acaba viajando por vários estados, e aí é basicamente ele descrevendo, tipo assim, como ele, sei lá, tá comendo num restaurante tal, e aí surge uma memória, sabe? Isso acaba contribuindo com a história. Mas isso vai se repetindo, então às vezes, sei lá, ele tá abrindo, tá vendo um comercial numa televisão, ou então ele tá simplesmente perambulando por aí. E aí a gente tem essa repetição, né, que acaba tornando um pouco cansativa a narrativa. No que diz respeito aos outros fatores, eu gosto da construção do sobrenatural aqui, eu gosto da relação entre os personagens, dessa coisa de conspiração, mas uma conspiração mais sutil, né? Uma conspiração mais realista, apesar de que existem alguns momentos ali que eu acho que soam um pouco
coincidência demais, sabe? Tipo, sabe quando percebe-se que o autor ele tá forçando a barra para uma cadeia de eventos que pode até soar natural a partir do momento que elas começam a degringolar, que uma determinada cadeia de acontecimentos começa a degringolar, mas não deixa de incomodar um pouco. No geral, eu gosto muito dessa narrativa pela referência que tem do John Milton, né? Porque de fato tem várias referências acadêmicas aqui e da obra dele, então quero muito ler no futuro e talvez, quem sabe, reler daqui a alguns anos, ou então reler por um audiobook e tudo mais, para saber como isso foi retratado aqui, né? Porque a forma como eu vi, pelo menos, me fez ter muito interesse em procurar mais sobre a obra do John Milton. E se vocês já leram a obra do John Milton, digam aí nos comentários se vocês recomendam, se é de fato uma obra boa, se tem traduções que vocês recomendam também, porque eu vou com certeza dar uma olhada depois, dar uma conferida. Mas eu acho que o Demonologista, o melhor dele não está no terror. Eu acho que isso vai ajudar muito se você estiver procurando uma leitura mais intimista, mas que ao mesmo tempo tem o terror como pano de fundo. Eu acho que o terror dele não dá medo, mas eu acho que a partir do ponto em que você encara esse terror como uma forma do personagem refletir sobre os acontecimentos, né? É uma obra que trata muito sobre luto, sobre depressão, sobre falta de agência, né, no cotidiano. Eu acho que se você considera o Demonologista como uma obra para tratar sobre esses temas, né, para refletir sobre esses temas, ela vale muito a pena. Então aqui eu dou meu selo de aprovação, eu gosto desse material, eu vi muita gente reclamando, odiando assim, os vídeos de resenhas assim, meio até ácidos. E eu respeito a opinião, claro, mas eu tenho que discordar da maioria e dizer que eu, de fato, gostei muito desse livro. Mas se vocês quiserem acompanhar mais obras de terror, também estou fazendo a playlist do Lovecraft. Em breve eu vou lançar mais um vídeo de Lovecraft, depois que, obviamente, eu tiver um pouquinho melhor da garganta, a cadência de vídeo vai voltar ao normal. Mas até lá eu vou fazendo à medida que eu posso. De qualquer forma, eu vejo vocês no próximo vídeo. E é isso. Até o próximo.